que essa obra da qual eles vão fazer, ela vai começar em meio a um tempo difícil. Por que difícil? Porque não é fácil você dar continuidade a nada, sabendo que alguém que era de dentro agora está fora. Não sei se você já está entendendo. Começar algo, mesmo que seja por chamado, sabendo que alguém que era de dentro agora está fora, é meio difícil. Por que que é difícil? Porque a gente vive conflitos. A gente quer saber o porquê. A gente quer entender os processos. Se você voltar no capítulo 5, no verso 27, você vai ver que Geazi ficou leproso. A conduta de Geazi tirou ele do meio. E só depois que Geazi é tirado, é que começa essa reunião aqui. Será que precisa alguém ser tirado? Alguém revelar uma conduta duvidosa para nos despertar ao chamado, à obra que Deus tem conosco? Eles se reúnem para dizer, é melhor a gente, vamos construir, porque a gente precisa construir um espaço maior para a gente, porque o ambiente em que todos nós, olha bem o texto, esse ambiente em que nós todos habitamos contigo, está estreito. E aí eu, pela manhã, eu conversando com o Senhor, e o Espírito foi me dando umas diretrizes. Estava estreito, eles todos. Só que a percepção desses moços aqui é de missão. E eles têm uma visão de missão. Porque está estreito, o processo está difícil, mas eles já estão entendendo que vai ter crescimento. E por causa desse crescimento, eles vão fazer uma proposta para o seu líder. E que proposta é essa? Vamos juntar o Jordão, vamos pegar viga e vamos aumentar o espaço, porque vai vir mais gente aí. Está estreito só nós, mas vai vir mais gente. Está estreito, mas a obra precisa crescer. Está estreito, mas quem era para ter saído já saiu. Quem estava atrapalhando o crescimento saiu. Deus tirou. Quem atrapalha o crescimento, Deus tira. Mas a obra não pode parar. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria que a missão não pode parar. Porque dentro desse texto eu entendi algumas coisas. Eles chamaram o seu pastor e disseram, vamos fazer uma construção, vamos aumentar o espaço, vamos aumentar porque vai chegar gente, porque o que estava atrapalhando saiu. Entenda bem, não estou falando de ninguém aqui que saiu da igreja, gente. Fica ligado, para você entender o mistério. Quem estava atrapalhando saiu, porque tinha coisa errada. Quando tem coisa errada, Deus tira o que está ruim, Deus tira o que está errado, e o negócio começa a acontecer, a obra começa a fluir. E quando eles entendem isso, eles fazem a proposta. E aí, a palavra que sai da boca do pastor é, vão. Ou, em algumas versões, ide. A proposta é boa, a visão é boa, porque o crescimento é iminente. Deus já está falando conosco aqui nessa noite. A tendência é crescimento. E não é
algo que eu vou fazer sozinho ou você vai fazer sozinho. Eles, quando foram até o seu líder, o seu pastor, eles disseram: o espaço em que nós habitamos é estreito para todos nós. É difícil para você? É difícil? Para mim também é. É estreito para todo mundo, mas nós não podemos parar. Vamos prosseguir. Pega a viga. Aí eu comecei a pensar, quando eu analisei o texto, vamos pegar a viga e vamos fazer uma obra de crescimento. Eu comecei a pensar, porque o Rio Jordão é cheio de árvores. Tem árvore para tudo quanto é lugar. E eu pensei, por que viga? Por que viga? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque a árvore representa pessoas. E a viga é o interno da árvore. É a parte interna da árvore. Se a árvore representa o homem, a viga é a alma. E eles estão preocupados com o quê? Com a alma. Eles estão preocupados com a alma. O crescimento atrai a alma. A expansão atrai. E não estou falando só de crescimento de matéria. Eu estou falando de crescimento espiritual também. Eu vou chegar lá. E aí eles desceram, foram para o Jordão, que é aquele que desce. E quando eles chegam no Jordão, quando eles chegam lá, começa o trabalho. Alguém arruma ferramenta aqui, a outro arruma ferramenta ali, porque a proposta aqui era que todos que estavam ali, cada um pegasse uma viga. Pode ler na sua Bíblia. A proposta é que cada um pegasse uma viga. Eu não sei se tinha 20, se tinha 30, se tinha 40, mas eu sei que para que haja crescimento, tem que haver coinonia, tem que haver união, tem que haver junção, tem que haver acordo. Porque não era uma viga. Cada um tinha que pegar uma viga. E o trabalho vai começar para que a viga fosse pega. Quando o trabalho começa, um deles, antes que o trabalho comece, diz: Senhor, o Senhor nos acompanha? Porque se o Senhor não for, ele diz: eu vou com vocês, eu irei. É a presença. O profeta é o representante de Deus. E eles estão dizendo: o Senhor nos acompanha. Deus sempre vai usar alguém no meio para fazer a diferença. Sempre vai ter alguém que vai lembrar do mais importante para começar uma construção. A presença. A presença tinha que estar com eles. Porque se alguma coisa der errado, o convite já está feito. Ele está no meio. A primeira lição que eu deixo para a igreja aqui: convida Jesus para aquilo que você for fazer em prol do reino de Deus. Você não é suficiente para fazer nada sem dependência total dele. Convide ele. Aleluia. Ah, mas é uma coisa tão simples, eu só vou visitar uma igreja. Convida ele. Aí eu vou pregar, convida ele. Eu só vou cantar num trabalho tal. Convida ele. Ele está dizendo: me convida. Porque você não sabe o resultado. Você não sabe o que vai acontecer. Eles convidam. E um deles, quando eles começam o trabalho, um deles vai bater com o machado. Eu estava lendo a versão atualizada, meu pastor, e ela dizia que ele vai cortar o tronco,
A versão do pastor diz viga. Mas a minha diz que ele, quando ele pegou o seu machado e tentou cortar o tronco, eu já imagino, o tronco era resistente. Vamos parafrasear, vamos conversando. O tronco era resistente. E o machado que estava na mão dele caiu. Pega aí. A gente estudou semana passada na EBD, santidade. Santidade, uma das raízes de santidade é o quê? Não é cortar? Cortar? Separar? Não é? Vocês perceberam que tem alguém no meio que está pegando o machado, a sua ferramenta, o seu dom, e está usando para cortar um tronco resistente. Só que a ferramenta que está na mão dele, ela tem um cabo e tem um ferro na ponta. Todo mundo aqui sabe o que é um machado. Tentou. Na resistência do tronco, caiu. Tem muita gente assim, usando a ferramenta que Deus deu, tentando cortar tronco, ou seja, tentando ensinar o tronco a ser aquilo que ele mesmo não é. Eu vou explicar. Se a missão é de todos nós, então todo mundo ali estava apto a cortar viga. Só que esse indivíduo, ele tem na mão um machado. E ele tenta cortar o tronco da árvore. A parte resistente da árvore. Mas a árvore é tão resistente que o instrumento que ele tem na mão caiu na água. E por que caiu? Eu não vou dar aula para vocês aqui, porque aqui tem gente que sabe mais do que eu. Mas a gente pega um machado e vai usando. Chega uma hora que a gente vai usar, o que vai acontecer? Ele fica soltando. Não fica? Eu me lembro que eu, muito jovem, a gente tinha mania de capinar. Essa casa que eu moro lá há mais de 20 anos, não sei, 25, não sei. E eu me lembro que na frente da casa, algumas pessoas aqui conhecem, crescia capim. E aí o que eu fazia? Eu pegava a enxada. O cabo é parecido, né? Só que um cabo é grosso e grande. Mas eu pegava a enxada e ia lá capinar. É claro que a gente vai usando a ferramenta, mas a gente não faz manutenção na ferramenta. Vai chegar uma hora que a gente vai colocar a ferramenta e a ferramenta vai quebrar. Porque não houve manutenção. Ninguém consertou. Ninguém. Você está entendendo? A gente vem para a igreja, não perde um culto. Mas alguns de nós tá assim na igreja, ó. A ferramenta tá aqui para os olhos de algumas pessoas que estão olhando. Mas o ferro já caiu há muito tempo. Continua batendo no tronco, porque quem está olhando está dizendo, está produzindo, está fazendo. Está entendendo? O tronco representa uma árvore cortada.
mas precisava bater no tronco, cortar o tronco para tirar a viga do tronco. E não dá para extrair uma viga de uma árvore. Não dá. Com ferramenta deficiente, faltando parte. Sabe o que Deus está falando comigo, com você? Você precisa cuidar da sua ferramenta. Você precisa fazer manutenção na sua ferramenta. Eu posso orar por você, mas se você não orar por você, você vai enfraquecer. Eu posso até jejuar pela tua vida, mas se você não jejuar por você, nós temos a responsabilidade de fazermos por nós mesmos, porque o dom Ele deu. O dom Ele deu. Pastora, tu está pregando, está conversando. Você vai entender aonde eu quero chegar. Caiu. Caiu talvez porque ele tenha sido negligente, eu não sei. Talvez ele tenha usado esse machado emprestado tantas vezes, mas nunca se preocupou. Porque a gente, eu não sei se alguns aqui que emparelham a minha idade lembra, eu pelo menos pegava a enxada. Como é o nome daquilo? É enxada mesmo que a gente capina, né? Pegava e fazia assim, ó. Batia. Aí o cabo ia encaixando, aí a gente enfiava um pau lá. Quer dizer, a gente vai manipulando, a gente vai dando o nosso jeitinho, né? A gente vai empurrando com a barriga e a ferramenta continua funcionando. A ferramenta continua, porque a gente vai dando um jeitinho, mas vai chegar uma hora que a ferramenta não vai ter mais serventia. Ele gritou. Ai, meu Senhor. O machado era emprestado, não era meu. Isso me fez lembrar de uma certa vez, você vai entender. Uma certa vez, 2016, eu congregava no Rehoboth, já tinha 2 anos. E eu tomei uma decisão. Eu vou para a igreja, vou participar dos cultos, vou sair do culto, vou para a minha casa. Só. Não vou ficar jejuando, não vou ficar orando ninguém. Tem o pastor Daniel, ele pode fazer isso. Eu disse para mim mesma, eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer do meu jeito. Eu quero viver uma vida mais assim, mais relaxada, natural, carnal. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Porque se eu não tivesse compromisso de orar alguém, de pregar, eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida. Entrava e saía. Jejuaria se eu quisesse, a hora que eu quisesse. Quem que vai me obrigar? Quem? E eu comecei a viver assim. Eu me lembro que umas 2 vezes, uma vez o pastor mudou a forma de terminar o culto e ele disse, vou fazer diferente. Faz assim. E aí, quando eu chego perto do altar, quem está lá? A Fabiana, a missionária Fabiana. Aí a missionária Fabiana estica aquele mãozão dela. Quer tu passar pela mesma coisa que tu passou? E que é isso, Jesus? E uma outra vez era ceia, uma terça-feira. Você vai entender a mensagem. E eu, em cima do altar, era a terceira terça-feira do mês. Me vem a Fabiana de novo, gente. Falei, Jesus, aí já era uma outra situação. A Fabiana, tira esse carinho do teu coração, porque eu não estou nesse negócio. Eu falei, meu Deus do céu, que
passou um período. Eu falei, vou no monte, né? Vou orar. Fui na segunda-feira no monte, quando foi na terça de novo, gente. Eu estava sentada, era ceia, e Deus usou o pastor Daniel. E eu me lembro das primeiras palavras que ele me disse. Eu sentada de frente para ele, e ele disse, tu não tens saudade. Estou resumindo, tá? De como eu te usava. De quando tu subia as Campinas. E outras coisas, e foi falando. Tu não sente saudade de como eu te usava? Queima tu essa tua carne. Porque tem gente que diz que Deus não fala essas coisas. Ai. Mas ao mesmo tempo eu começo a entender que eu trabalhava com a madeira, porque o ferro tinha caído. Se viesse um demônio, expulsaria. Sim. Se tivesse que pregar, pregaria. Cantar, cantaria. Mas a ferramenta quebrada. O machado perdeu o seu efeito quando o ferro caiu. E a gente vê cair e continua trabalhando, fingindo que está tudo bem quando não está tudo bem. Que Deus está conosco quando Ele não está. E sem contar que nós entendemos que podemos fazer tudo do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Se você pegar o capítulo 4 de 2 Reis, no verso 18, o menino que foi alvo de um milagre, de uma profecia do profeta, ele está, de acordo com os historiadores, entre 12 e 14 anos. E a Bíblia diz que ele sai. Ele sai e vai para o campo. Vai para o campo. 12 e 14 anos. Bar mitzvah. Idade, maior idade responsável. Ó. Ele vai para o campo. Só que quando ele chega lá no campo, e vê os trabalhadores, vê o pai trabalhando, ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça, ele começa a sentir dor de cabeça no campo, começa a doer a cabeça dele. Ele começa a sentir mal no campo. Porque tem gente que é assim, gente. Vai porque acha que vai dar certo. Vai porque acha que pode. Porque tem idade. Porque está preparado. Porque tem ferramenta. Deus deu dom de profecia. Deu dom de revelação. Canta desde pequeno. E vai para o campo. Só que quando chega no campo, a dor de cabeça vem. Gritos no campo. Porque campo não é lugar de menino. Campo é lugar de gente madura. Campo é lugar de gente que foi chamada e passou pelo processo. Tem gente que não passou pelo processo e quer ir para o campo, mas quer ir de qualquer maneira. Olha a ferramenta. Quebrou, caiu e continua lá. Você imagina o Rio Jordão? O Rio Jordão era como um rio qualquer. Ele era uma fonte. Era uma fonte de suprimento para Israel. Mas você já imaginou o fundo desse rio? Sujo. Lama.
sujeira, lixo. Foi lá que caiu o ferro do machado dele. Ele gritou? Gritou. Mas se ele estivesse cuidando, não teria caído. Eu tenho uma palavra para você e para mim nessa noite. Vamos cuidar da ferramenta que Deus colocou na nossa mão. Vamos cuidar do chamado que Deus nos deu. Deixa eu falar do menino. O menino foi para o campo, porque o chefe do trabalho é o pai dele. E ele já tinha a idade maior responsável. E quando ele chega lá, ele grita, atrapalha os trabalhadores, atrapalha a colheita, atrapalha o bom andamento do campo. Por quê? Porque não está preparado para ir para o campo. E o que tu quer dizer com isso, pastora Dilma? Eu quero dizer que muitas das vezes nós vamos porque todo mundo vai. Lembra do começo? Aqui? Todos precisavam de uma viga. Mas tem gente que não tem coragem de dizer que não está preparado. Que está no momento de fragilidade. Por isso que eu estou contando aqui o meu testemunho. Porque a gente vai empurrando com a barriga. E quando a gente é convocado, a gente vai porque o pastor chamou. A gente vai porque o líder chamou. A gente vai porque as irmãs da oração estão chamando. Mas não estamos preparados para ir. E aí o que acontece lá no campo? A gente, em vez de ajudar, a gente atrapalha. Porque a gente não está preparado para aquele momento. A gente não está preparado para aquela missão. O campo está lá, tem colheita para ser feita. Mas tem trabalhadores que deram seu sangue. Tem trabalhadores que estão lá há muito tempo. Aí chega o menino e sente dor de cabeça e começa a fazer barulho lá. Eu espero que aqui não tenha menino. O discurso é duro, mas Deus está no negócio. Eu conheço o Deus que eu sirvo. O menino, ele vai e fica lá. Provavelmente andando, olhando, observando. Aí ouve coisa que não é para ouvir, porque não está preparado para ouvir. Fala coisa que não pode ser falado, porque não tem maturidade, fala o que pensa. Mas ele está no campo. Atrapalhando, mas está lá. E Deus nos trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você que a ferramenta que Ele nos deu precisa de manutenção. Eu preciso orar. Eu preciso me consagrar. Eu preciso buscar Deus. É orar sem cessar. Ah, pastora, subiu um monte também. Subir um monte é para quem pode, né? Nem todo mundo pode. Tem gente que não consegue. Mas você precisa se consagrar. Porque bater no tronco, querendo que o tronco seja aquilo que nem você é. Querendo ensinar para o tronco aquilo que nem você aprendeu. E tendo líder. Porque todos eles eram alunos. Todos eles estavam debaixo de aprendizado. Mas nem todo mundo aprende. Todo mundo quer o crescimento, mas nem todo mundo chama aquele que pode dar o crescimento para ir junto. Esse moço entrou em desespero. É meio parecido, né? O moço lá, o menino foi para o campo, gritou.
Ai, minha cabeça atrapalhou o bom andamento da obra. Aí o pai, ó, chama a mãe desse menino, porque quem resolve o problema de menino é mãe. Porque lugar de menino, até o tempo... Sabe por que eu estou falando isso? Para você entender? Porque o texto já começa dizendo que, e crescendo o menino, ele foi para o campo. Porque tem gente que pensa que o fato de estar crescendo já cresceu. Tem gente que pensa só porque já fez umas coisas, já foi em alguns lugares, já chegou no nível. É por isso que o menino foi para o campo, porque ele achou que já está, né? Estou no bar mitzvah, já tenho minha maioridade, responsável, sou dono do meu nariz, posso fazer a obra. O que tem para mim aí? Tem um nariz quebrado e um ferro no fundo do mar. Caiu. Aí a mãe vai ser chamada. Porque enquanto a gente é menino, a gente é cuidado pela mãe. A mãe dá carinho, né? Passa a mão na cabeça. Enquanto a gente é menino, a mãe sabe como fazer, a mãe sabe como resolver. Então, entenda uma coisa. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para estar no campo e há tempo para se preparar para ir para o campo. E eu não estou falando só campo, como Moçambique, como a missionária Soninha foi, não. Eu estou falando de gente que quer fazer coisa que não foi chamado para fazer. Eu estou falando de gente que quer fazer coisa que não tem capacitação para fazer. De gente que não se dedica. Mas quer pegar o machado, quer cortar a viga, porque está todo mundo cortando. Cada um vai levar a sua para a construção, porque Deus falou que vai ter crescimento. Vai ter crescimento, sim. Mas quem vai participar da obra do crescimento tem que estar preparado. Caiu e era emprestado, meu Senhor. Chamou a pessoa certa. É por isso que um deles disse: o Senhor pode ir conosco, porque se o Senhor for conosco e alguma coisa se perder, alguma coisa sair do lugar, alguma coisa der errado, não tem problema. O Senhor estando conosco, a gente erra, mas a gente vai acertar. A gente acerta. Ninguém nasceu aprendendo. E aí ele está lá. Caiu aonde? Eu vou terminar rapidinho. Ele diz: aonde que caiu? O crescimento começa com confissão, com reconhecimento. Ó, caiu ali, ó. Caiu ali. Se fosse assim, um diálogo nosso, né, Cíntia? A gente ia falar: por que esse camarada não foi lá, não desceu e não pegou, né, não procurou? Não sei. De repente, naquela época, a profundidade do Rio Jordão era muito maior do que hoje. E aí Eliseu, que viu para onde ele apontou, porque a gente precisa confessar. A gente precisa dizer: não, sabe quando foi que caiu? Quando eu achei que podia coisas que eu não estava preparada. Quando eu achei que eu podia ir aonde Deus nem mandou eu ir. Deus nunca me permitiu ir lá, mas eu ia. Deus sempre disse não para mim. Já ouviu muito não de Deus? Eu já. Dá uma tristeza, né, gente? Às vezes, porque a gente quer fazer aquilo. E Deus fala não, porque ainda não é tempo. E o não de Deus vale a pena ser ouvido. Porque quando Ele fala não aqui, é porque lá tem coisa preparada que vai alegrar o teu coração. Vai mudar a tua realidade. Foi aqui? Ele cortou o madeiro,
lançou aonde o ferro tinha caído. O ferro é teu, o dom Deus deu para você. E muitas das vezes cai, você continua andando como se nada tivesse acontecido. Isso acontece comigo, com você, né? Segue como se nada tivesse acontecido. Tem um chamado lindo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas você... porque você quer viver a tua vida do teu jeito. E Deus vai rendendo uma paciência com a gente, né? Deus vai rendendo. Deus chama. Levanta, disponha-te. Fica de pé. Aí vem aqui na frente, se ajoelha, chora. Mas continua lá. E não confessa aonde caiu. Porque sabe muito bem o trabalho que vai dar. Tem que resgatar. Porque Deus não vai fazer o que é você que tem que fazer. Deus não vai pegar para você o teu talento que Ele te deu. Deus não vai pegar o dom que Ele te deu e vai trazer e colocar na tua mão. Não vai. Tem gente que está parado, sem movimento nenhum, bota a culpa em todo mundo, até em Deus. Aí o profeta vai, joga o madeiro. O machado não flutuou, ficou preso. Eu aqui vejo até o Jordão como o mundo, né? Coisas atrativas, aonde a gente deixa cair, porque a gente é relapso. A gente confia na oração da mãe, confia na oração do pastor, das missionárias que estão clamando por nós, e a gente vai vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, né? Ele joga a madeira, o ferro flutua. E aí o que você faz? Hoje, talvez você não entenda muito, eu não dormi hoje. Eu comecei a orar e falei, fala comigo. O dia passou. Mas eu sei de uma coisa. Tem gente que continua trabalhando só com a madeira e já tem muito tempo. E essa mensagem aqui simples, de poucas palavras, é para te chamar a atenção. Não é Deus que vai descer no rio para pegar aquilo que se perdeu. Não é Deus que vai colocar a mão lá e vai dar na tua mão. Mas o representante de Deus jogou a madeira e fez o ferro flutuar. E o que você vai fazer? Porque hoje é noite de oportunidade. Está flutuando. E a ordem do profeta para aquele moço é: pega. Não, tem gente que não está entendendo ainda. Você entrou aqui nessa noite e tu está vivendo dentro de um processo, porque você não está entendendo que a ordem é para você caminhar e tu está parado. Tu está achando que Deus vai fazer por você, mas Deus não vai fazer. Ele quer que você se desprenda, se disponha, caminhe. E Ele está dizendo nessa noite, já que até aqui você não conseguiu, te faltou força, então eu vou jogar a madeira, eu vou fazer flutuar. Porque a visão está turva. A visão está turva, você não está conseguindo enxergar o que está por detrás das árvores. Porque a visão daquela missão era grande. Porque quem se reúne para dizer, vamos até o Rio Jordão e vamos pegar a viga para a gente construir um templo maior, um espaço maior para nós habitarmos. Porque está estreito demais. Vai estreitar mais, mas a obra vai crescer. Só que tem uma coisa. Eu preciso entender que eu tenho responsabilidade sobre a viga
que eu vou pegar. Porque a viga é a parte interna da árvore. Eu vou ter que arrancar a árvore para tirar a viga, para colocar a minha parte na contribuição dessa obra. Você está entendendo? Então ele vai lá para cortar a árvore. E a árvore é a parte externa da viga. A árvore representa o homem. E dentro do homem tem uma alma. Eu e você nos reunimos, nos consagramos no templo e fora do templo, para resgatar o que está dentro da árvore, que é a viga. Porque a árvore, a gente olha para a árvore, a gente despreza, a gente maltrata, taca pedra. Mas a viga, que é a parte interna da árvore, que é a alma, está precisando ser acolhida. É por isso que ele disse: cada um vai trazer uma. Cada um vai trazer uma. É importante que cada um traga um. Tu está disposto? Está disposta a pegar a viga para o crescimento dessa obra, para a extensão da missão? Porque a missão não é só eu, a missão não é só você, a missão somos nós. A igreja não é você, a igreja não sou eu, a igreja somos nós. A missão pela qual nós fomos chamados para cumprir aqui nesse lugar não é só de um nem de outro, não é do pastor e da pastora Irani, é minha e sua também. A responsabilidade é nossa. Ô pastor, a gente sabe, não foram eles que convocaram, que pediram ao pastor para ir com eles pegar a viga? Sim. Sim. Porque é nossa responsabilidade. A gente precisa olhar com a ótica de Deus. São árvores que aparentemente não tem nenhum valor. Mas quando eu começo a trabalhar o que Deus revela, são as vigas, são as almas. E as almas estão sofrendo, aprisionadas, cativas, gemendo, em cadeias. E a gente está fazendo o quê? Trabalhando com ferramenta enferrujada, sem manutenção. A gente não chora mais pelas almas, pelo sofrimento do próximo. Lembra do cego de Betsaida? Ele está em processo de cura, porque Jesus cuspiu, fez lodo, botou nos olhos dele, ele está em processo de cura. Está tentando se achar ainda. Aí Jesus: o que tu está vendo? Aí ele: Estou vendo, acho que é árvore. Estou vendo homens que andam como árvore. Oh, gente, árvore não anda. É o processo que não deixa a gente ver o valor que Deus deu para a alma. Aí a gente olha e só vê a árvore. A gente só vê a árvore. E a árvore está ao nosso alcance. A gente uma hora trata bem, outra hora a gente trata mal. Uma hora a gente despreza, outra hora a gente a ama. A gente passa na rua e finge que não vê. Eu já me estrepei algumas vezes por causa de tentar ajudar os outros na rua. Eu já andei daqui do Jacó, desse Jacó que tem jeito da rainha, a pé, até em colégio. Porque na época eu tinha ficado... Eu fui com a conta certa da passagem. E o que sobrou, não dava para pegar o ônibus que eu tinha pego errado. Fui obrigada e vim a pé para ir na casa da minha mãe. Pedir dinheiro para ir para casa.
Só que no caminho eu encontrei, na minha frente, uma Fiat vermelha atropelou um homem. E já era aqui no Irajá. Eu falei, eu não passei aqui à toa por esse caminho. Ele foi atropelado. E ele estava em agonia. E eu cheguei, ninguém podia tocar nele, mas podia falar. E eu falei de Jesus para ele. E a gente vai entendendo que o homem é como a árvore. Ninguém dá valor. Eu fiquei um tempo lá. Não apareceu um parente daquele moço. E a ambulância demorou a chegar. E ninguém faz nada, sabe por quê? Porque a gente não vê por dentro, a gente só vê a árvore por fora. A árvore. A gente não vê por dentro a viga. A gente só tem acesso à viga para construir quando a gente vai lá e bate com o machado, corta e a gente extrai. É o falar de Jesus. É o passar a mensagem, que muitas das vezes traz uma resistência. Eu estava contando para as irmãs que a minha mãe, no último momento, que Deus já tinha falado comigo na segunda-feira, Deus me falou com muita clareza no sonho, que ela ia morrer. E na terça-feira, depois de visitá-la, eu falei, vou para o monte. E eu falei, Senhor, eu já fiz um culto lá. Ela não aceitou o Senhor como Salvador. O Senhor, tem um monte de imagem lá. Deixa eu levar ela para casa. E ele disse, não. Curto e grosso. Eu rolei no chão, chorei, me acabei. Não comovi Deus, desci, fui para minha casa. Na quarta-feira fui para o hospital. E percebi que ela acordou bem. Mas no decorrer das horas, ela começou a ter falta de ar. E eu falei, mãe, a senhora precisa cuidar do seu altar, porque Jesus quer morar nele. Ela, não, mas eu não... Mãe, a senhora precisa. Ela falou, depois a gente vê isso. Árvore resistente. E se o teu machado não estiver completo, vai cair. Nós temos que estar estruturados para ouvir sim, para ouvir não, para sair em campo e encontrar resistência. Ela disse, depois a gente vê isso. Eu disse, mãe, não tem depois. E eu me senti cruel naquele momento, mas eu tinha que falar. Mãe, não tem depois, é agora! E tinha um rapaz acompanhando a mãe, tadinha, ele arregalou um olho desse tamanho. Eu disse, agora! Ela disse, tá bom, Dilma, tá bom. Malcriada. Malcriada, fiz malcriação. E tipo assim, se é para aceitar, então toma aqui. Gente, a nossa ferramenta tem que estar em constante manutenção. Porque senão eu ia sair daquele hospital. Porque eu fui para casa e fiquei acompanhando, porque só uma pessoa podia ficar. Eu tive que abrir a mão para minha irmã ficar. E falei, não sai do zap, fica comigo. E até o momento que ela morreu. E se a minha ferramenta não está em manutenção, eu estava em depressão até hoje. Porque eu não estaria preparada para ouvir a resposta que ela me deu. Porque todas as vezes que eu fiz culto na minha casa, eu fiz apelo. Eu fiz culto na casa dela 15 dias antes. Eu fiz apelo. Como é que você está se sentindo aí, missionária? Missionário? Como é que você está se sentindo? Deus te deu uma ferramenta. E na escola você fala ou você finge que nem é crente? Para ninguém te incomodar. A Vitorinha tem uma tropa lá, né, Vitorinha, na escola. A tropa dos crentes. Eu sei que uma hora eu vou ser chamada lá. Tem a tropa dos crentes.
E você? Tu fala quem você é? Que você tem um dono e que Ele é Jesus? Que Ele te dá livramento, que Ele cuida da tua família? Que no momento em que o pão acaba, Ele envia recurso? Ele não deixa ninguém desamparado? Você fala ou você se cala? Você usa aquilo que Deus te deu? Ou está enferrujado, guardado, entulhado em algum lugar? Conscientização. Eu não vim para pegar manto, reteté, para pular, mastrar. Eu vim para conscientizar você e a mim sobre o chamado que nós temos. Eu encerro aqui. O machado flutuou, ele disse: pega. Alguém aí precisa pegar. Caiu, mas Deus está te dando a oportunidade. Não deixa caído, não deixa de lado, não deixa de canto, não deixa esquecido. Pega! Pega, porque hoje começa um novo tempo na tua história. Pega! Ele pegou. E o texto diz que ele levantou. E sabe o que é isso? É gente que até perde, até deixa de lado, até renuncia por causa de um namorado, por causa de um marido, por causa de uma esposa, por causa de um filho, por causa de uma porta. Uma porta que tira você do culto. Tira você da igreja. Mas você está lá. Aí ele está dizendo: pega e levanta. 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 Sabe por quê? Junto com essa queda, perdeu a unção, esfriou. Junto com essa queda de ferramenta, você perdeu algo. E você tem buscado e não tem conseguido recuperar. E Deus está dizendo: eu marquei essa noite aqui para trazer de volta aquilo que você perdeu. Mas eu não vou pegar a tua ferramenta. Pega você. Pega. Quem crê que vai começar a usar a sua ferramenta a partir de hoje, de forma diferente, vai voltar a ser o que era antes? Quando Deus te chamou e colocou a sua marca e disse: tu vai ter dons espirituais para ganhar alma para o meu reino. Eu vou te levar para atravessar nações. Até hoje você não saiu nem de Vicente de Carvalho. Se tu crê, levanta a tua mão. Já foi profetizado que tu ia ser obreiro, que tu ia ser obreiro, e até hoje nada. A culpa é do pastor? A culpa é do líder? Da escola de profetas? A culpa é de quem? Se o instrumento que caiu foi o seu, então levanta a tua mão, num ato de fé. Tu cantava, a glória descia. Tu pregava, a glória descia. Tu tocava instrumento e Deus se manifestava. Tu abria a boca e sentia Deus. Deus entrava no teu quarto quando você orava. Mas alguma coisa aconteceu, então levanta a mão e pega. Pega de volta. Instrumento caído é como talento enterrado. Se levanta hoje. Para de usar desculpas para não fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Para de usar desculpas. Tu era uma bênção na casa de Deus. Aí hoje tu entra na casa de Deus, assiste o culto e vai embora. Está sentindo que está faltando alguma coisa, mas não dá o braço a torcer. Sabe aonde caiu, mas não confessa. Levanta hoje. Está tudo parado. E Deus
Deus quer movimentar na tua vida. Em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: ih, pastora, eu agora virei visitante de igreja. Então Deus está falando contigo. Pastor, eu era uma bênção. Eu tenho chamado pastoral. É? E está vivo ainda, hein? Está vivo. A oportunidade está sendo dada. Ele está lançando a madeira, está fazendo flutuar aquilo que é teu. Mas ele não vai pegar, é você que vai pegar. E vai sair daqui hoje de posse. De posse, com autoridade, com ousadia, com os atributos do Espírito, que é sabedoria, inteligência, conhecimento, fortaleza, conselho, poder. É assim que você vai sair daqui hoje. Deixa o Espírito fazer a obra no teu interior. Porque você foi chamado para cortar árvore, para resgatar e fazer viga, ser colocada aqui, ali. Quantas cadeiras vazias esperando a viga que é você que vai cortar. E você passa pela árvore. Tem alguém aí? Tem alguém que quer voltar hoje? Tem alguém aí que precisava ouvir essa palavra? Tem alguém? Tem alguém? Se tiver, levanta, vem aqui na frente, eu vou entregar para o pastor. São 9h24. Tem alguém? Tem alguém que quer botar um ponto final nesse negócio hoje? Que está cansado. Está cansado de ficar. Todo mundo olha para você que é uma bênção. E ela não perde o culto. E você está lá, ó, só com a madeira, fingindo uma coisa que você não é. É a oportunidade. É a oportunidade. Você quer mudança, você não aguenta mais. Pastora, mas eu tentei muitas das vezes. Tenta mais uma vez. Você não sabe quantas eu tentei. Eu tentei